O Netflix teve uma queda de aproximadamente 68% da máxima histórica. Neste vídeo eu vou explicar para você o que está acontecendo com o Netflix, por que ele caiu e o que você pode esperar do investimento em empresas de crescimento, forte crescimento, mostrando para você alguns ETFs que você poderia investir para substituir essas pequenas alocações arriscadíssimas de ações fortes de crescimento. Se você se interessa por isso e como que você monta uma carteira global de aposentadoria investida no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, o meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você exatamente como que você estrutura esse tipo de carteira respondendo perguntas pelo YouTube e também pelo Instagram, otavio.paranhos, que você pode me seguir lá, eu respondo perguntas todos os dias. Então vamos direto para o conteúdo. O que eu vou falar neste vídeo? Eu vou explicar o que está acontecendo com o Netflix, vou fazer um comparativo com uma outra empresa que poderá ser parecida com o Netflix nos próximos tempos, vou mostrar para você o impacto das taxas de juros em empresas de crescimento e por fim vou mostrar ETFs, investimentos que você poderia fazer para você investir em empresas que têm mais ou menos esse perfil de crescimento sem que você tenha o risco enorme específico de investir nesse tipo de empresa, certo? Então vamos lá, começando pelo último relatório do Netflix, que foi emitido ali em abril, no dia 19 de 2022, começando a primeira linha, a companhia já falou que teve uma redução forte do crescimento e também da projeção de crescimento futura. Aqui nesse quadro você já vê diretamente que no começo de 2021 a empresa estava crescendo a receita a uma taxa de 24% ao ano, que é altíssimo, certo? Isso aqui em dólar, e agora a previsão é de ter um crescimento de 9,7% ao ano em dólar. Lembro que a inflação nos Estados Unidos é de 8,5% nos últimos 12 meses. Então, praticamente, ela está dizendo que não está mais crescendo como crescia antes, né? Não é mais uma empresa de crescimento. Um crescimento real acima da inflação de 1,5% é praticamente em linha com o PIB americano e, portanto, já se tornou uma empresa praticamente estável. Inclusive, quando nós observamos aqui a quantidade de membros pagantes, passou de 221,84 milhões para 221,64 milhões, portanto, uma redução de 200 mil pessoas pagantes no Netflix e tem uma previsão de queda adicional na ordem de 2 milhões de pagantes. Então isso é uma demonstração clara que a empresa não é mais de crescimento. Eles apontaram várias causas para este decréscimo, da velocidade de crescimento, e aqui, um dos principais é basicamente a competição, que tem aumentado bastante, apesar do total de tempo e de TV dedicado a empresas de streaming nos Estados Unidos, com um aumento do percentual do Netflix de 6 para 6,4%, ocorreu uma intensificação maior aqui da competição e, portanto, uma redução proporcional do Netflix. Eles alegam que tem o efeito Rússia, que de fato houve uma redução de 700 mil pessoas na Rússia que deixaram de fazer parte do Netflix. Mas, mesmo retirando isso daí, o crescimento teria sido de apenas 0,5 milhão, portanto, apenas meio milhão de crescimento. Até na própria América Latina, você teria observado aqui uma redução na ordem de 0,4 milhões. Considerando este péssimo resultado do Netflix, aqui já houve vários downgrades, ou seja, vários rebaixamentos de recomendação por parte de bancos, o UBS, o Wells Fargo, o DZ Bank, etc. Vários bancos, analistas, na realidade, recomendando não mais a compra, não mais a manutenção, mas sim a venda ou também a manutenção se estava em uma recomendação de compra com um rebaixamento claro do valor da ação. Você observou que estava sendo negociada a $215 e aqui eles já reduziram a expectativa, o preço-alvo de teóricos aqui $562 para 293, para $300, manutenção em 280, então você vê que houve claramente um pessimismo maior com o mercado agora, porque houve claramente uma quebra de expectativa. Eu gostaria de mostrar para você um comparativo agora com uma outra empresa também de mídia, na realidade a principal concorrente direta, única, que trabalha única e exclusivamente com mídia, que ela é mais comparável em termos de múltiplos, porque tem outras empresas como Disney, como Amazon, que não exclusivamente trabalham com streaming, com publicação de conteúdo na internet. Aqui gostaria de mostrar para você a Paramount CBS, que na realidade houve uma fusão recente em 2020, da CBS, que é uma rede de televisão americana, com a Paramount, que fazia vários filmes, vídeos, séries, e eles se fundiram e eles têm várias marcas na realidade, a Paramount Movies,
Pictures, que trabalha com desenhos, streaming também, que você poderia comprar, né, da mesma forma que o Netflix para observar em casa. O fato é, esta empresa, por que ela me chamou a atenção? Porque ela é uma empresa que basicamente não cresce. Então eu gostaria de trazer esse comparativo com você, com o Netflix, para mostrar o que o Netflix poderia se tornar em um eventual não mais crescimento, como está acontecendo agora. Quando nós pegamos o gráfico e observamos o crescimento da receita do Netflix, você vê que em 2011 ele tinha uma receita de 0,8 bilhão de dólares e agora está a 8 bilhão de dólares. Então, praticamente, multiplicou por 10 a receita neste período de 10, 11 anos. Enquanto isso, a Paramount, que antes era somente Paramount, estava totalmente estável na ordem de 3 bilhões e meio, agora fez uma aquisição com a CBS e está na ordem também de 8 bilhões, subindo também um pouco a receita por parte do streaming. Quando nós comparamos os lucros, ambas as empresas agora, depois da fusão da Paramount, tem aproximadamente um lucro entre 1 bilhão e meio e 2 bilhões de dólares. Então hoje, tanto Netflix quanto a Paramount faturam 8 bilhões e tem 1 bilhão e meio, 2 bilhões de lucro. Dito isso, você observa aqui tanto um comparativo de rentabilidade sobre o ativo, rentabilidade sobre o patrimônio, rentabilidade sobre o novo capital investido, que são duas empresas relativamente parecidas. Lógico que a Paramount é uma empresa muito mais antiga, mais carregada e, portanto, ela tem indicadores de rentabilidade piores. Mas quando nós observamos o business mesmo, em termos de margens de venda de produto, você observa que tanto Netflix como a Paramount tem aproximadamente ali entre 40% de margem bruta, 20% de margem operacional e 15% e 16% de margem líquida. Então, de fato, é um negócio muito semelhante mesmo. A diferença é que um vinha crescendo e o outro não cresce mais. O que o crescimento implica? O crescimento implica uma expectativa maior do mercado e, portanto, uma precificação maior, porque se espera que o lucro no futuro compense o preço maior pago hoje. Aqui você observa a relação de EV sobre EBITDA, portanto, quanto que você deveria pagar para comprar a dívida e todas as ações de uma empresa em relação ao que ela gera em termos operacionais brutos, tá? E que você observa que lá em 2017, por exemplo, o EBITDA, o EV sobre EBITDA do Netflix estava entre 120 e 150 vezes. Isso é enorme e isso se explica somente para uma empresa que está crescendo muito, naquela ordem de 25, 30% ao ano, que é o que o Netflix crescia. Quando começa a ocorrer uma quebra de expectativa, o que a gente observa? Uma tendência de reversão à média, portanto, a reversão a um tipo de empresa que não cresce mais, como a própria Paramount, que tem um EV/EBITDA de 8, o que é totalmente normal para uma empresa que não cresce. Isso aí não é de agora, né? Ela sempre teve aproximadamente um EV/EBITDA entre 8 e 12, 15 vezes aproximadamente, e o Netflix está migrando novamente para uma reversão à média, para a tendência normal de empresas desse tipo de perfil. E aqui, comparando a capitalização de mercado, ou seja, quanto que a empresa vale como um todo, você observa que o valor de mercado do Netflix lá em 2015 era igual ao da Paramount. Lógico, ele era muito menor na época, estava crescendo de uma maneira muito mais acelerada e cresceu até bater 300 bilhões de dólares ali em outubro do ano passado, em outubro de 2021, e agora está caindo fortemente. Lembro que hoje ambas as empresas faturam exatamente a mesma coisa e têm exatamente o mesmo lucro, tá? Ainda assim, o Netflix está sendo avaliado a 5 vezes mais do que a Paramount praticamente, né? Tem uma capitalização de 95 bilhões de dólares, enquanto que a Paramount tem uma capitalização de mercado de 20 bilhões de dólares, tem uma relação de preço sobre lucro de aproximadamente 4, e o Netflix agora está em 20. Continua sendo um bom negócio, nunca disse que não deixa de ser, eu estou apenas mostrando para você o que acontece quando uma empresa de forte crescimento quebra as expectativas do mercado, reajusta as suas projeções de crescimento, gerando claramente uma reversão à média e um encolhimento de múltiplos. Você não passa a ter uma empresa que tem um lucro menor, você passa a ter uma empresa que tem uma expectativa de crescimento menor, portanto, uma precificação menor de acordo com o mercado e uma queda das ações, não necessariamente uma queda operacional. Se você está gostando desse conteúdo, já pode dar um like para ajudar o YouTube a espalhar para bem mais pessoas. Além de toda essa quebra de expectativa do Netflix, os juros americanos também explicam uma diferença em termos de desempenho de empresas de crescimento como um todo. Aqui você observa os juros americanos, tanto os de 10 anos, que é a linha vermelha, como aqueles juros de 1 ano, que é mais de curto prazo, que é a linha roxa, né, que depende mais da política monetária do Banco Central Americano, que depois da crise do subprime deixou os juros zerados praticamente até 2016, quando voltou a elevar, novamente derrubou a zero na pandemia e agora já está em 2% ao ano que você poderia render com título americano de 1 ano, certo?
Comparando para você ações de valor e crescimento, aqui o VUG são grandes ações de crescimento e o VTV são grandes ações de valor. Você observa aqui que naquele período ali de 2004, da fundação do fundo, até antes da crise de 2008, ações de valor teriam rendido mais e ações de crescimento teriam rendido menos, mas aqui, a partir de 2014, ações de crescimento renderam muito mais. Agora, quando nós colocamos uma em relação à outra para ver quanto que ações de crescimento renderam mais do que ações de valor, você observa este gráfico aqui, que é a linha azul, tá? Então aqui você observa que no período de 2004 até agora, ações de crescimento teriam rendido 77% a mais do que ações de valor. Aqui é uma relação de um em relação ao outro. Se o desempenho fosse igual, seria uma linha horizontal retilínea aqui no pontilhado. Aqui eu coloquei também os juros de 10 anos americanos para mostrar para você o que? Eu mudei a escala aqui porque, obviamente, né, os juros eles se modificam em pequenos percentuais, enquanto que ações têm uma escala muito maior de variação. Mas, dito isso, você observa lá ó, que de 2004 a 2012, praticamente, você observa claramente uma correlação negativa. Ou seja, quando ações de crescimento tinham uma performance pior, era porque o juro estava tendendo a subir. Se o juro começasse a cair, ações de crescimento voltavam a ter uma boa performance. E assim sucessivamente, que você observa também aqui ó, no período de 2013, praticamente, os juros estavam caindo e ações de crescimento estavam subindo e assim sucessivamente. Isso aqui é muito mais claro quando nós pegamos o período de 2020 para cá, que houve uma queda muito grande dos juros, um desempenho muito melhor de ações de crescimento e aqui, posteriormente a este período, uma queda significativa das ações de crescimento frente a um crescimento forte dos juros. Só para mostrar para você essa existente correlação que existe entre juros e ações de crescimento. Então, se você espera ou você pode imaginar que juros ou não vão continuar caindo como eles caíram nos últimos 30 anos, ou eles vão se manter nesse patamar ou até subir para um controle inflacionário, você não pode esperar, de uma maneira razoável, que ações de crescimento continuem performando muito bem, independente da quebra de expectativas que elas naturalmente já geram. Quando nós fazemos essa comparação não só do Netflix, mas também das FANG aqui, que são as empresas como Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon e Google, que são aquelas famosas grandes empresas de tecnologia, em relação ao S&P 500, você observa neste comparativo linear que em relação ao S&P 500 eles não geraram, essas grandes empresas de tecnologia não geraram retornos acima do S&P 500 desde agosto de 2018. E inclusive de forma quase que cômica, né? O Jim Cramer, que é um grande âncora da CNBC nos Estados Unidos, que fala muito sobre o mercado financeiro no geral, ele tinha ali em outubro de 2020 apontado as 7 grandes empresas de crescimento, que era basicamente o Netflix, a Roku, a Peloton, a Square, a PayPal, a Zoom e a Tesla. Praticamente todas essas empresas foram para o buraco, exceto a Tesla. Aqui no gráfico você observa claramente isso daí, comparando com o S&P 500 que aqui eu coloquei em preto, certo? Para você ver que daquele período, né, que ele mencionou, todas as empresas tiveram um desempenho pior do que o S&P 500, exceto a Tesla. Não sei se a Tesla ela vai voltar a cair por uma quebra de expectativas que hoje está altíssima, mas só para mostrar para você o que existe, que é a grande dispersão do resultado, né? Pouquíssimas empresas, no caso aqui apenas uma, tem desempenhos muito bons. O que você não pode pressupor é que todas as empresas que estão crescendo terão excelentes desempenhos no futuro. O professor Hendrik Bessembinder ele já tinha demonstrado esta grande dispersão do resultado em um artigo de 2017 e 2018 em que ele mostrou que apenas 4% das ações americanas teriam representado todo o retorno acima da renda fixa no período de 1926 até o fim da análise, que foi em 2016. De maneira gráfica, para mostrar para você, não 4%, mas apenas 1% das empresas nos Estados Unidos, de 26 mil empresas, foram responsáveis por metade do retorno acima da renda fixa. Então aqui à direita eu coloquei cada pontinho desse aqui é uma das 26 mil empresas listadas nos Estados Unidos de 1926 até hoje, e apenas 1% delas teria um excelente retorno que justificaria 50% da rentabilidade de todo o mercado de ações acima da renda fixa, para mostrar para você como é difícil você selecionar aquelas poucas empresas que de fato vão performar muito bem. Então como que você vai evitar bolhas na realidade? Eu não estou dizendo que o Netflix é uma bolha, talvez simplesmente tenha ocorrido uma reversão de expectativas e de fato o mercado tenha razão tanto antes quanto agora. O fato é que a única forma que você tem de evitar esse tipo de bolha é quando você vai investir em todas as empresas ou grande parte delas.
Aí que eu peguei um exemplo concreto para você, mesmo que você queira, que você acredite em um tema específico, é muito mais saudável e menos prejudicial para o seu patrimônio no longo prazo se você investir em ETFs mais amplos daquela categoria do que apenas em uma única empresa, certo? Quando você investe em um Netflix, em um Roku, em um Zoom, em qualquer empresa dessas, você tem grande chance de não perder apenas 10, 15%, mas perder 80, 90, 95% do seu capital antes que você perceba que não faz mais sentido e queira sair do investimento. Que eu peguei um exemplo de ETF que é justamente deste mesmo setor de entretenimento e de mídia nos Estados Unidos, que investe em várias empresas de streaming e não só o Netflix, certo? Então, aqui nós temos até a Comcast, a Paramount, que eu acabei de mencionar, a Disney, a Fox, dentre várias outras empresas. Dando um exemplo concreto para você no que você poderia investir, o mais amplo nos Estados Unidos é o Vanguard Communications Service ETF, que basicamente é um ETF que investe em mais de 90 empresas, certo? Desta categoria de serviços de comunicação. Na realidade, ele investe em 108 empresas e ele tem esta diversificação tanto em termos de empresas de advertising, que é publicidade, como também broadcasting, que é a divulgação ampla, né, de comunicações, a parte de filmes e entretenimento, a parte de telecomunicações e tudo que é comunicação integrada. Este é um dos ETFs mais amplos que você poderia investir. Um ETF mais focado, apesar de ser ativo, mas é justamente isso que você quer, né, ter uma posição ativa na sua carteira, é o iShares Evolved US Media and Entertainment ETF, que basicamente vai em menos empresas, mas de uma maneira mais focada, investir naquelas empresas também de streaming de comunicação e de entretenimento de maneira geral. Então aqui você vê até o Twitter, a Disney, aqui a Paramount, a Comcast, a Fox, todas essas ações aqui dentro do fundo. E se você investe pela Irlanda, uma alternativa para você não só nos Estados Unidos como também em outros países desenvolvidos é o Xtrackers MSCI World Communications Services UCITS ETF. Esse fundo aqui ele é de capitalização, portanto de acumulação, e ele teve, né, um desempenho muito parecido com os outros fundos de maneira majoritária americana, porque você observa aqui que 81% dele está nos Estados Unidos. Ele é mais amplo, tá? Ele não investe somente naquelas empresas de streaming, mas também de comunicação como um todo. Então tem o Google, por exemplo, aqui, tem a T-Mobile, por exemplo, AT&T e várias outras empresas também de internet, de cabeamento, etc. Mas é uma forma que você tem de também se expor através de ETFs irlandeses que não têm imposto sobre herança e tem menores alíquotas de tributação sobre dividendos. Colocando no gráfico para você, claramente, esses três ETFs que eu mencionei teriam um desempenho relativamente parecido, comparando com o Netflix aqui, que obviamente teve um excelente desempenho anterior, porque ele cresceu muito, mas agora, né, está quebrando as expectativas. E se você parar para pensar, de 2018, 2017 até agora, o Netflix já teria um desempenho inferior a todos estes três ETFs que eu mencionei, tanto o mais específico, que é o IEME, como também o VOX, que são dois americanos, como também o XWTS, que é irlandês de acumulação. Então eu não recomendo que você invista em setores específicos, mas se você quiser ter uma posição ativa na sua carteira, que eu não tenho e não recomendo que você tenha, no máximo 5%, se você quiser brincar disso aí, recomendo que você faça com ETFs e não com ações individuais. Certo? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo no grupo da família, dos amigos que fazem stock picking também. E se inscreve no canal, porque eu sei que você provavelmente não está inscrito neste canal. Ative as notificações e dá um like para o YouTube espalhar esse conteúdo para bem mais pessoas. Valeu!